18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você que está aí na melhor programação de Manaus, o melhor mix do Brasil. Vamos juntos com as principais notícias do dia. Até às 7 da noite, em mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021. É o ano, Karime Leão. Tudo bem? Sextou, mas ainda estamos naquele sextou de boa, tranquilo em casa, Karime. Exato, sextou pianinho com aquele filme básico na televisão de casa, muita pipoca e Coca-Cola. Netflix. Muito boa noite para você que nos acompanha na programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. Karime Leão, a gente falou aqui no 18 horas sobre a vacinação da comissão de atletas brasileiros que vão participar aí das Olimpíadas de Tóquio, lembra, né? Ontem nós falamos. Isso. Pois é. Acontece que agora os jogos serão adiados. É isso, Karime Leão? Inclusive podem até vir a ser cancelados. Iria acontecer aí em junho e agosto desse ano, mas está aí com essa possibilidade, não é isso, Karime? Pois é, Carlão. É o seguinte, o Sindicato dos Médicos do Japão visitou o Ministério da Saúde do país nesta quinta-feira e enviou uma carta pedindo o cancelamento dos Jogos Olímpicos. Eles dizem que, sem qualquer dúvida, a realização do evento vai aumentar o número de casos de contaminação por Covid-19 no Japão, além de ser um risco para o surgimento de novas variantes resistentes às vacinas. Então, só nos resta agora esperar para ver o que vão decidir e o que vai acontecer. Agora, 6h03, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O jornalismo do 18 horas teve acesso com exclusividade à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima, que pode responder a crimes que chegam a 17 anos de prisão. Quase metade das cidades do Amazonas estão sem delegado de polícia. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, tem delegado cedido até para o estado do Ceará e para uma cidade do Rio de Janeiro. Olha, no programa de hoje também vamos entender melhor a polêmica sobre o leilão do aeroporto Eduardo Gomes aqui em Manaus. E na entrevista do dia vamos conversar com o ex-prefeito Arthur Neto, que fala sobre a CPI da pandemia no Senado Federal e a candidatura para as eleições presidenciais. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques do dia desta sexta-feira, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas decidiu liberar geral agora, hein? O governador Wilson Lima anunciou hoje a ampliação do horário de funcionamento de shopping centers aos domingos, autorizou a abertura de parques infantis e a retomada das aulas semipresenciais em todo o estado. Mas a restrição de circulação de pessoas permanece de meia-noite até às 6 da manhã por mais ainda 15 dias. Exatamente, Carlão. E segundo o governador, os professores da rede pública estadual do interior do Amazonas já começam a ser vacinados contra a Covid-19 na próxima segunda-feira. E as aulas semipresenciais nesses municípios começam na quarta-feira, dia 19 de maio. Também foram divulgadas mudanças no decreto estadual de restrições. A repórter Nathalie Moraes acompanhou as informações divulgadas e traz os detalhes pra gente agora. Após inúmeros protestos para a vacinação dos professores da rede pública estadual de ensino, finalmente esses profissionais começarão a ser vacinados a partir da próxima segunda-feira. Os professores que serão imunizados contra a Covid-19 neste momento são somente os professores da região metropolitana de Manaus. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, 26 municípios hoje não possuem nenhum paciente internado com o novo coronavírus nas unidades de saúde do estado. Segundo o governador Wilson Lima, a vacinação iniciará pelos municípios da região metropolitana já na segunda-feira. Vai inicialmente começar de forma híbrida. Nós vamos começar pelo interior do estado. As aulas voltam a funcionar a partir do dia 19. A partir do dia 19 agora de maio. As escolas estão montadas com todos os protocolos
né, desde a entrada até as salas de aulas, banheiros, refeitórios e outros espaços de convivência comum dos alunos. E aliado a isso, nós vamos começar a vacinação dos professores aqui pela região metropolitana segunda-feira. Então, segunda-feira, nós vamos começar a vacinação dos professores da rede pública de ensino. As aulas da rede pública também iniciarão na próxima semana, na quarta-feira, dia 19 de maio. A princípio, o formato será semipresencial e de forma híbrida. Segundo o titular da Secretaria de Educação do Amazonas, Luiz Fabian, as escolas estão preparadas para receber os alunos. Adequação da estrutura física de todas as escolas do interior do estado, com a revisão das instalações hidrossanitárias dos prédios escolares, instalação de pias nas entradas das escolas e nas áreas de refeitório. Disponibilizamos totens de álcool em gel, dispensadores de álcool em gel, todo o material de higiene, como sabonete líquido, papel toalha, tapetes sanitizantes, enfim, todo o protocolo que foi desenhado ainda ano passado em articulação com a FVS será de fato implementado no interior do estado a partir da semana que vem. No novo decreto, o governo mantém a restrição da circulação de pessoas de meia-noite até às 6 da manhã. Shopping centers poderão funcionar de 9 até às 10 da noite de segunda a sábado e de 11 às 9 da noite aos domingos. Parques e estabelecimentos de recreação infantil estão autorizados a funcionar, sendo proibido o uso de túneis, piscinas de bolinha e outros brinquedos de uso coletivo. Espaços públicos do estado estão sendo liberados também para a visitação com agendamento prévio, como o Teatro Amazonas. Restaurantes, bares que funcionam como restaurantes, lanchonetes e similares passarão a ter ampliação no seu horário de funcionamento. Aos domingos, de 7 às 10 da noite e de segunda a sábado, de 7 às 11 da noite, com até 50% de sua capacidade de ocupação. As brinquedotecas também podem funcionar, porém permanecem proibido o uso de brinquedos coletivos. Flutuantes em funcionamento como restaurantes e marinas também podem funcionar de 9 até às 6 da tarde, sem música ao vivo e com 50% de sua ocupação. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a taxa de ocupação de leitos clínicos para tratamento do novo coronavírus hoje, no Amazonas, chega a 30% e de UTIs um pouco mais de 50%. Outra novidade é que o Hospital Delfina Aziz passará a receber também pacientes com outras doenças, não ficando restrito somente para atender casos de Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e essa decisão de afrouxar as medidas de restrições no combate à pandemia vem mesmo depois da divulgação do novo boletim Infogripe da Fiocruz, que o Amazonas e Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins apresentam tendência de crescimento no número de casos e mortes por Covid-19. Num período de 6 semanas, a Fiocruz estima que os estados do Amazonas e do Maranhão têm uma alta de pelo menos 75% nos números relacionados à Covid-19. Karime, com o retorno aí das aulas presenciais, mesmo que de forma ainda híbrida, praticamente tudo volta ao normal, ao estágio que tínhamos antes da pandemia. Como se diz, está tudo liberado aí. O que a gente espera é que o Amazonas não passe por uma terceira onda, como prevêem aí pesquisadores e também infectologistas. Carlão, nos resta agora rezar, né? E manter aqueles cuidados que todos nós sabemos. Evitar aglomerações, manter o distanciamento social, usar máscara facial, lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar o álcool 70. E quem pertence aos grupos prioritários e que ainda não foi vacinado, se cadastre lá no site imuniza.manaus.am.gov.br para garantir a imunização o quanto antes. Já está mais do que provado que a vacina é eficaz sim e é a única arma que a gente tem contra a doença.
Você está ouvindo 18 horas. A volta das aulas presenciais nas escolas municipais de Manaus foi adiado para o dia 31 de maio. A retomada será no formato híbrido, ou seja, online e presencial, simultaneamente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do município. E para essa volta às aulas, deve ser montado um esquema de vacinação para imunizar os professores. Vale ressaltar que não temos tempo hábil para que os professores tomem as 2 doses da vacina, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, adiou novamente o retorno das aulas no formato híbrido da rede municipal de ensino, que estava previsto para o dia 18 de maio. A Secretaria afirmou que segue todas as recomendações dos órgãos de saúde e disse que manter a segurança nesse momento de pandemia dos servidores, alunos, pais e responsáveis é uma prioridade. Por isso, a volta às aulas deve acontecer somente no dia 31 de maio, quando, segundo a CEMED, todos os servidores estiverem vacinados contra o novo coronavírus. Além disso, a Justiça Federal concedeu uma decisão favorável à Prefeitura de Manaus para que seja antecipada a vacinação dos professores com envio de 40 mil doses de imunizantes. Segundo o secretário da CEMED, Paulderney Avelino, essas doses também devem atender os professores da rede estadual e da Universidade Federal do Amazonas. A determinação da Justiça Federal para o envio de 40 mil doses da vacina contra a Covid-19 vai atender não apenas os trabalhadores da educação da CEMED, mas também da SEDUC e também da UFAM. Nós estamos prevendo o retorno às aulas no dia 31 de maio, que será uma segunda-feira, e com todas as garantias de protocolo de segurança para professores, alunos. Vale lembrar que mesmo com a decisão judicial favorável, não há tempo hábil para que os professores estejam vacinados até o dia 31 deste mês. Até porque as vacinas são divididas em 2 doses. Ainda assim, o secretário da CEMED afirma que será montado um esquema de vacinaço. Eles imunizados, porque a ideia é, quando receber a vacina, nós possamos programar em postos diferentes nas 4 zonas da cidade, 5 zonas, 5 postos de vacinações diferentes, para que possamos fazer um vacinaço com os profissionais da educação. Um grupo de profissionais da educação municipal com comorbidade com idade entre 18 e 49 anos já foi vacinado contra o novo coronavírus por meio do estudo COVAC Manaus. Outros grupos da categoria foram vacinados no cronograma da Prefeitura. Por essas 2 vias, 5.856 profissionais tomaram a primeira dose da vacina e 3.119 tomaram a segunda dose. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16.019 servidores. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e quem acompanha o programa sabe que o jornalismo do 18 horas teve acesso com exclusividade à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima, contra o vice Carlos Almeida e ainda mais 16 pessoas por corrupção na compra de ventiladores pulmonares feita em abril do ano passado. A denúncia encaminhada para o Superior Tribunal de Justiça enquadra o governador Wilson Lima em vários crimes que, somados, implicariam numa pena de 17 anos de prisão para o governador. Vale lembrar que Wilson Lima foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por comandar a organização criminosa que desviou recursos da saúde do estado do Amazonas. Caribe Leão, esse processo contra o governador Wilson Lima, contra o vice-governador Carlos Almeida e mais outras 16 pessoas, entre servidores públicos e empresários, corre em segredo de justiça. Mas o jornalismo do 18 horas teve acesso com exclusividade a todo o conteúdo e a cada dia nós vamos divulgar uma parte desse processo. Ontem nós divulgamos, como disse a Karine, que na denúncia a Procuradoria-Geral da República pede 17 anos de prisão para o governador. Nesse mesmo processo, a Procuradoria acusa o Wilson Lima de mentir várias vezes sobre a loja de vinhos Vineria Adega, no escândalo da compra superfaturada
de ventiladores. Exatamente, Carlão. De acordo com a denúncia apresentada para o Superior Tribunal de Justiça, o governador disse que a empresa foi escolhida para fornecer os aparelhos porque podia importá-los e porque eram os mais baratos. Mas documentos entregues à Justiça provam que a loja não tinha, na época, condições de realizar importações e que existiam equipamentos mais baratos no mercado. A Procuradoria-Geral da República lembra no processo que assim que a compra dos ventiladores na loja de vinhos foi noticiada pela imprensa no ano passado, Wilson Lima, o governador, se apressou em dizer que a vineria foi escolhida porque poderia importar os aparelhos. Acontece que, como foi informado pela Receita Federal do Brasil, nem a matriz da vineria, nem a filial tinham condições de realizar importações na época da contratação. A denúncia reproduz o que disse o governador Wilson Lima em entrevista para o programa Conexão Repórter em abril do ano passado. O governador disse o seguinte, abre aspas, não existe preços superfaturados. Esta aqui, que seria a Vineria Adega, é uma importadora e ela não só trabalha com vinhos, mas ela trabalha sobretudo com importação. E na Classificação Nacional de Atividades Econômicas dela, o CNAE dela, que é o descritivo dos produtos que ela pode comprar, ela também trabalha com equipamentos médicos. Karine, mas as investigações da Polícia Federal chegaram à conclusão de que os 28 ventiladores vendidos para o governo do estado foram comprados pela Sonoar por R$1.092.000 e logo depois, veja bem, a Sonoar vendeu para a Vineria Adega já por R$2.480.000 e a Vineria, por sua vez, vendeu os equipamentos para o governo do Amazonas por R$2.976.000. Só foi aumentando, né? Ou seja, a vineria não importou os equipamentos e ainda os vendeu mais caro. Portanto, as investigações provaram que o governador Wilson Lima mentiu. E segundo a Procuradoria-Geral da República, a inclusão da Vineria Adega, portanto, serviu apenas para aumentar os custos para o Estado, viabilizando o desvio. O texto diz o seguinte, abre aspas, deliberadamente forjaram um procedimento de dispensa do qual participou uma empresa dedicada ao comércio de bebidas alcoólicas que serviu de mera intermediária para uma segunda empresa, a Sonoar no caso, que já era fornecedora do governo do Amazonas, que, por sua vez, forneceu os ventiladores por um preço cerca de 133,67% maior ao valor máximo praticado no mercado, gerando um dano ao erário, ao patrimônio público, da ordem de R$1.702.000, R$419,88. O dano verificado, somado ao superfaturamento já demonstrado, representa um prejuízo total aos cofres públicos da ordem de R$2.198.419,88. Fecha aspas, diz o texto. Olha, o processo desmonta e também desqualifica todas as tentativas do governador Wilson Lima de justificar a compra fraudada e superfaturada dos ventiladores pulmonares. Desmonta e desqualifica com facilidade. São mais de 400 páginas que ao longo da próxima semana traremos sempre novos detalhes para você. A reportagem completa sobre a denúncia contra o governador você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando sobre pandemia, vamos conversar agora ao vivo, direto com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, tudo bem, Carlos Eduardo? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Então, acaba de sair a decisão, do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus hoje, agora há pouco, ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que ele tenha o direito de ficar em silêncio durante a CPI da Covid, sempre que entender que as perguntas podem levá-lo ao risco de produzir provas contra si. Então, Carlos Eduardo, é isso que vai acontecer agora no próximo dia 19? Exatamente. A expectativa
hoje, Karine, em torno do depoimento dele, de o que ele vai falar, se o STF iria conceder ou não esse habeas corpus, porque já estavam preparando um arsenal de perguntas para ele, para que ele pudesse dar as informações tanto sobre a questão do tratamento da cloroquina durante a crise do oxigênio em Manaus, como também a gestão da questão da crise do oxigênio que se instalou em Manaus. O habeas corpus, que foi concedido agora à noite pelo ministro Ricardo Lewandowski, é um baque na CPI da Covid-19, porque o depoimento do general Pazuello é fundamental para que a CPI descubra o que aconteceu em janeiro deste ano, na crise do oxigênio em Manaus. Antes de deixar o Ministério da Saúde, ele disse em coletiva de imprensa que houve um atraso por parte do governo do Amazonas, que alertou com atraso o governo federal sobre a escassez de oxigênio nas unidades de saúde. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse naquela época que alertou sim o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, dentro do prazo, e que o ministro e sua equipe não teriam agido de forma rápida para salvar vidas. Os documentos, os e-mails e os ofícios de comunicação entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amazonas e também a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus já foram solicitados pela CPI. Por isso que essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski vai meio que quebrar no meio a estratégia da CPI, que é presidida pelo senador Maravilha. Mas eu tenho certeza que até quarta-feira, alguma solução deverá ser dada, porque o ministro não vai lá para ficar totalmente em silêncio. Ele só vai ter a liberdade de não responder a algumas perguntas estratégicas, Karine. E o que a gente pode esperar agora para a próxima semana, né? Qual foi a avaliação desta semana de trabalhos na CPI do Senado? Pois foi uma semana de depoimentos estratégicos em que o governo perdeu bastante politicamente, perdeu estrategicamente. Isso foi refletido nas pesquisas de opinião com relação a questão do presidente Jair Bolsonaro, a popularidade dele revelada nas pesquisas, em que ele perde bastante, e ele estabeleceu um conflito principalmente com o senador Renan Calheiros. Isso foi marcado, a marca dessa semana foi isso. Karine, hoje à tarde, antes de haver essa decisão do STF, que saiu agora há pouco, né? Eu conversei com 2 senadores. O primeiro eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI. Ele disse que lamenta a postura do general Pazuello, que está expondo de forma negativa a imagem das Forças Armadas. Vamos ouvir o que o senador falou. Se eu tivesse que lamentar uma coisa, eu lamento ele está expondo o Exército Brasileiro, uma instituição que tanto reconhecemos e tão fundamental. É uma exposição devida. Envolveu tantas pessoas nessa história, envolveu o comandante do Exército, envolveu tantas pessoas. Desnecessário esse tipo de comportamento. Talvez tivesse sido melhor, logo na terça-feira, ele mesmo ter procurado esse habeas corpus. Daí a gente conferiu, né, o senador Randolfo Rodrigues, o vice-presidente da CPI da Covid no Senado Federal, a respeito da decisão, do pedido até do ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, de ficar calado durante o depoimento dele à CPI, não é isso, Eduardo? Exatamente. Também eu conversei com o senador Humberto Costa, do PT do estado de Pernambuco. Ele entende também que o habeas corpus é um atestado de culpa, não só para o ministro Pazuello, mas também para o governo federal. Vamos ouvir. Eu entendo que o simples pedido do habeas corpus já é, na minha avaliação, um reconhecimento de culpa, de responsabilidade, o que é que pode ser respondido na CPI que possa prejudicar qualquer outro processo do senhor Pazuello, a não ser que realmente ele tenha a responsabilidade direta por essa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil.
E a gente conferiu agora o senador Humberto Costa, também membro da CPI da Covid-19 do Senado Federal, falando a respeito dessa decisão, desse habeas corpus, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, conseguiu para ficar calado, né, nas horas em que ele achar que deve, durante o depoimento da CPI da Saúde, da CPI da Covid no Senado Federal, marcado para o próximo dia 19, o que deve dificultar bastante os trabalhos desta CPI, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente. O que nos deixa muito preocupados é com relação às informações que são cruciais para a gente entender o que aconteceu na crise do oxigênio em Manaus, essa comunicação ou a falha dela entre o governo do Amazonas e o governo federal, que resultou na morte de muitas pessoas e que foi destaque na imprensa nacional e internacional. Essa questão, tanto que a crise em Manaus foi uma situação quase incontrolável, mas que quando chegou na região sudeste, sul do Brasil, essa mesma crise, a situação foi controlada, de certa forma controlada. Houve a crise, muita gente morreu, mas o governo conseguiu gerenciar essa crise com base nos exemplos de Manaus. E também as informações, esse HC, esse habeas corpus, concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, também poderá impedir a CPI de descobrir outro fato importante, que é a questão do tratamento precoce, que eles chamam, né? Que em 2 momentos chamaram de tratamento, em um momento chamaram de tratamento e em outro momento chamaram de atendimento precoce, com o uso de medicamentos como cloroquina, ivermectina e outros. O uso desse medicamento a distribuição desse medicamento foi feita em meio à crise do oxigênio em Manaus. Esse é o grande ponto. Enquanto o governo federal deveria evitar esforços totais a salvar vidas, o Ministério da Saúde estava fazendo a distribuição de cloroquina nas unidades de saúde para a questão de tratamento precoce. Um medicamento que constatadamente não tem eficácia contra a Covid. Esse é o grande gargalo do dia que vai apontar que poderia, né? A CPI vai ter esse grande desafio aí de tentar desvendar esse mistério. Afinal, qual foi o direcionamento que o Ministério da Saúde deu oficialmente na condução da pandemia a partir do recrudescimento da crise a partir de janeiro em Manaus. Karine. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje. Boa noite. Um abraço, Karine, um abraço, Carlão. Bom fim de semana todo. Tchau, tchau. Para você também. Conversamos com o nosso enviado especial direto de Brasília, Carlos Eduardo. 6h28, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, a polêmica sobre o leilão do aeroporto Eduardo Gomes de Manaus. Vamos entender melhor a questão daqui a pouco, logo depois da música. Mix. Agora vamos saber a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também já a madrugada aí de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e pode chegar até a 99%. 6h34, boa noite. Olha, a disputa judicial sobre o aeroporto de Manaus, hein? O Eduardo Gomes sugere que terminais leiloados pelo governo Bolsonaro foram subavaliados de acordo com o site do antagonista. O leilão do terminal de Manaus vem sendo questionado na justiça porque uma empresa de transportes alega ter obtido a concessão do terminal de cargas aqui do Eduardo Gomes num outro leilão feito em 2018, ainda no governo Temer, e por valor muito superior à venda de todos os 7 aeroportos agora feitos no governo Bolsonaro. Vamos acompanhar essa história melhor na reportagem de Odiner Araújo. Imagina você comprando uma parte de um prédio por um valor alto e depois descobrir que o dono da parte do prédio que você comprou vendeu outros 7 prédios inteiros por um valor muito menor do que você pagou. É claro que você vai ficar chateado, se sentir lesado e vai entrar na justiça, não é mesmo? Pois foi isso que aconteceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. Em setembro de 2018, no governo Michel Temer, a empresa SB Porto Seco Transportes obteve
obteve por 474 milhões de reais a permissão para explorar o terminal de cargas do aeroporto de Manaus. Acontece que em 7 de abril desse ano, o governo Bolsonaro colocou o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes à venda em um leilão juntamente com outros aeroportos brasileiros, incluindo o terminal de cargas que já tinha sido negociado. Aí teve a intervenção da Justiça e o aeroporto de Manaus foi tirado do lote de terminais em leilão. Mas pior que isso foi descobrir que 7 aeroportos vendidos por Bolsonaro, incluindo o terminal de cargas do Eduardo Gomes, já negociado, custaram no total 420 milhões de reais, 54 milhões de reais a menos que o pago pela empresa SB Transportes por uma parte do aeroporto. Ou seja, os terminais leiloados pelo governo Bolsonaro foram subavaliados, vendidos a preço de banana e banana de fim de feira, que são aquelas que ninguém quis levar. Essa história toda foi levantada pelo site O Antagonista e os valores baixíssimos pelos quais os aeroportos do Norte foram vendidos só foram revelados por causa da disputa judicial envolvendo a tentativa de retirada do aeroporto de Manaus desse leilão. O governo Bolsonaro disse que a licitação do terminal de cargas do Eduardo Gomes foi cancelado pelo Tribunal de Contas da União e por isso foi colocado novamente à venda. Mas o caso agora chegou ao Supremo Tribunal Federal. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, que também é economista, o melhor é que haja acordo entre a empresa e o governo, caso contrário, haverá prejuízos ao Amazonas. Qualquer atraso nessa situação vai gerar prejuízos para o Amazonas. O melhor seria que houvesse um entendimento. Se houver o acordo, não há briga judicial. Se houver uma briga judicial, nós corremos o risco de assistir no aeroporto de Manaus o que assistimos no porto de Manaus, que uma briga se arrastou e creio que ainda se arrasta por mais de 20 anos. A briga é a pior solução para qualquer problema. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou que no Bloco Central o ágio chegou a 9.156% e no Bloco Norte, onde está o aeroporto de Manaus, foi de 777%. De acordo com o site O Antagonista, embora pareça um negócio excelente, há algo estranho no ar. Um ágio muito alto pode significar um ativo subavaliado. A empresa SB Transporte alega na Justiça que o contrato de 474 milhões de reais que fez pelo terminal de cargas do Eduardo Gomes por 10 anos é muito mais vantajoso aos cofres públicos que o contrato dos 7 aeroportos inteiros por 420 milhões de reais para a exploração por 30 anos. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que recentemente assumiu a presidência do PSDB no Amazonas e lançou o seu nome para disputar as prévias do partido, que vai indicar um nome tucano para disputar a presidência da República. Muito boa noite, Arthur Vigílio Neto, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Armandinho, a todos. Um abraço muito afetuoso. Muito obrigada. Já agradeço de antemão a sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Sou eu agradecer pela audiência, pelo carinho de vocês. Imagine. Então, estamos falando direto da CPI da Covid-19 que está acontecendo lá no Senado Federal. Como é que o senhor avalia os trabalhos da CPI? Sim, com o maior prazer. Eu queria só fazer uma fala antes. Claro. Para justificar o porquê de dirigir o partido. Porque eu vou ter a incumbência de reconstruí-lo, de organizá-lo, de remoçá-lo, de fazê-lo competitivo. Acho que cada seccional em todo o Brasil deveria fazer a mesma coisa. Quanto à eventual disputa, isso aí não é nem a minha preocupação maior. Disputar mais para acordar o partido de que ele tem um dever a fazer, um dever de ser oposição consciente, tem o dever de voltar a falar em parlamentarismo, que ninguém fala em parlamentarismo mais, tem o dever de lembrar dos seus tempos. Fizemos o real, a lei de responsabilidade fiscal, fizemos tantas reformas importantes e de repente somos relegados a um segundo plano na política nacional. Isso é inadmissível no meu modo de ver. Vou me dedicar de corpo e alma a isso, porque hoje uma pessoa disse: eu não mudo de opinião. Vocês políticos mudam de opinião e de partido. Digo, não, você está enganado. Eu posso mudar de opinião, porque só não muda de opinião quem é doido.
Agora, de partida eu não mudo, não. Haja o que houver, eu fico no meu posto, pelo que der. Sobre a CPI, qual seria a sua pergunta? Então, como é que o senhor avalia os trabalhos até agora da CPI da Covid? Olha, eu vejo assim, é uma coisa constrangedora, porque eu vejo aqui no Amazonas, o governador protagonizou aquela cena terrível da falta de anestésicos, da falta de oxigênio, enfim, uma coisa terrível. E não se ouviu de uma pessoa que supostamente deveria ser interessada no assunto uma só crítica, até porque aliados são o senador Aziz e o governador Lima, né? Wilson Lima. De repente o senador Omar vira presidente da comissão. Eu não sei sequer se é uma coisa boa para ele. Ele tem explicações a dar, não tem passaportes, não tem bens bloqueados. Pessoas suas chegaram a passar pelo constrangimento de uma breve prisão, enfim. Afinal de contas, naquela história, é importante que o Ministério Público do Estado, e eu faço isso, está em tom de cobrança de cidadão, investigue para valer. Por quê? Era investigação federal. Conseguiram transferir para cá essa investigação federal. Como se essa investigação federal, estadual, não desse nada. Isso é ruim, porque eu acredito na justiça da minha terra. Meu avô foi desembargador aqui, eu conheço bons desembargadores, eu tenho certeza que aqui se fará justiça, punindo quem merece e absolvendo quem não merece com rapidez. Perseguição não cola. Pode começar uma perseguição aqui, e eu sei o que é perseguição, a minha família, mas não tenho medo, a justiça prevalece no final, como haverá de prevalecer em relação à chamada Operação Maus Caminhos. Por tudo isso, se eu fosse o marido que eu sou, estou muito satisfeito sendo quem eu sou, eu não teria topado uma parada dessa, não. Teria ficado no meu canto e é difícil dizer, mas eu não aceitaria, porque é importante você estar ali com muita autoridade para você poder, às vezes, acusar. Tem que ter muita autoridade para acusar. Se não tiver essa autoridade, pode ser desautorizado na hora por alguém que você... Ou banco bonzinho profissional. Fica o bonzinho para todo mundo, não sei se é bom. Ok, o senhor foi prefeito de Manaus durante a primeira onda da pandemia. Com base no que o senhor vivenciou naquela época, aposta na imunidade de rebanho associada também ao baixo isolamento social no início deste ano. Foram realmente os fatores que fizeram o Amazonas viver uma segunda onda bastante grave e apresentar aí a maior taxa de mortalidade no mundo? O que o senhor acha? Foi terrível. Olha, eu vou lhe dizer, eu sempre apostei que viria uma segunda onda, como desconfio muito de uma terceira onda. E quanto mais lerda, mais lenta for a vacinação, e a vacinação é lenta, é lerda, é de tartaruga, nós vamos ver outras cepas saírem. Até sair uma que seja mais forte que as vacinas. E não tem vacina nenhuma que 100%. Hoje eu tomei minha segunda dose e até brinquei com a minha mulher. Eu digo, vou me atirar agora no Mindu. Estou imune. É uma loucura. Claro que eu não estou imune, 100% imune. Daqui a um mês eu vou estar mais imune do que hoje. Com duas, mas a gente tem que notar que é tipo goleiro. Um cientista disse isso. 2 vacinas, e eu ainda tenho o fato de eu ter quase morrido, ter tido uma carga viral alta, um grande goleiro engole gol também. Então, a gente tem que se preparar que tem gol, continua tendo problemas e continua lenta a vacinação. Essa briga do Brasil com a China é uma das coisas mais infantis que eu já vi na minha vida. Porque você não pode brigar com quem é dona dos insumos para fazer a Coronavac, que eu tomei a outra, eu tomei a de Oxford, aquela a AstraZeneca, né? Tomei lá e tive sorte, estava lá, enfrentei uma fila e com muita honra, com muita alegria, tomei a vacina, mas eu não vou por isso achar que virei super-homem. Eu tenho certeza que eu continuo vulnerável, inclusive ao Covid, a uma recaída no Covid, porque novas cepas virão. Então, o que eu prego? União no Brasil, eu prego seriedade no Brasil, eu prego a queda do empirismo e o apoio à ciência. Ontem fizemos um belo debate no PCJUR. Lá eu trabalho o núcleo
que no fundo visa a renovação da cabeça das pessoas. Eu trabalho profissionalmente nisso. Ontem eu vi 2 cientistas, doutor Eduardo Honorato e doutor Marcos Lacerda. 2 pessoas absolutamente competentes que sabem o que dizem, e mesmo elas disseram na hora que tinham muitas dúvidas sobre uma doença que é nova e que não é conhecida de todo. Então nós temos que nos preparar e assim, você perguntava sobre imunidade de rebanho. Eu vejo 2 tipos de imunidade de rebanho. Uma seria péssima, ruim. Poxa, todo mundo fica infectado e aí vem uma certa imunidade que dura quanto tempo? 4 meses, 6 meses, 5 meses? Não resolve. A outra imunidade seria muita gente vacinada e aí você teria um povo, de certa forma imunizado, até um certo ponto, porque goleiro bom também engole gol. Mas o que nós vemos são festas assim, inúteis, festas que são irregulares, que são ilegais. Nós vemos pessoas que brincam muito com a verdade, que sabe, está acontecendo muito com os jovens agora. Essa nova cepa parece que ela prefere os jovens. E eu vejo que é um sacrifício para muita gente. Muita gente que faz sacrifício, quando vê as pessoas dando festa na rua, ou nos balneários, a pessoa diz, pô, o que adiantou tanto sacrifício meu? Hoje eu soube que o governador, o prefeito do Ceará, dos 2 autorizou shows com muita gente. Poxa, ninguém mais do que eu entende o drama dos artistas. Eu fazia editais para que os artistas passassem bem. E no final do meu governo tinha, parece que 15 milhões, 14 milhões do governo federal. Eu acrescentei mais 6. Então fizemos 20 milhões de reais e fizemos editais para aqueles que se classificassem, levassem. E isso certamente chegou à mão dos artistas que passaram muito baixo nisso. Tem artistas de renome que estão passando necessidade, aqueles que não pouparam, aqueles que não guardaram, cada um é como é, né? Então, essa imunidade de rebanho, eu não creio nela como salvação. Eu creio como se ganhar um tempo para se enfrentar a vacina. Mas é preciso vontade política, unidade e altivez para nós vencermos o mal que daqui a 2, 3, 4 anos vai virar um mal banal. Mas, por enquanto, é uma coisa letal, uma coisa que faz mal a muita gente, que deixa sequelas. Deixa sequelas em atletas, deixa sequelas em pessoas de qualquer idade, até em jovens, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Zelar pela saúde, zelar pela vida é uma obrigação do governo federal. E eu pregaria que o líder do movimento nacional fosse o presidente. E não foi o que eu vi. Agora, pegando por aí, eu gostaria de saber da sua análise sobre o caso do desabastecimento de oxigênio medicinal que Manaus e que o interior do estado que a gente enfrentou, sofreu no início deste ano. Na sua análise, os responsáveis, né? Seria o quê? O governo federal, estadual ou os ambos? Não, eu acho que o governo federal é culpadíssimo de muitas coisas. Não dessa parte de oxigênio aqui. Porque isso é obrigação do governador prover de oxigênio às suas unidades. Eu quero ser justo, sabe? Então, o prefeito que se elegeu, ele tinha oxigênio. Ele falou, eu cedi da minha cota oxigênio, muitos cilindros para o governador. Não foi bem da cota dele, foi da minha cota, porque quem deixou a cota fui eu. Deixei tudo arrumado, tudo direitinho. Então, eu acho assim que houve muita crueldade, porque não é possível que o governador não preste atenção e não tem nenhum assessor sensato, não tem ninguém que diga a ele que não é justo uma pessoa morrer por falta de ar, que era vítima do nazismo de Adolf Hitler. Não morre de falta de ar ninguém, tem que ter, isso é obrigação humana de uma pessoa. Não tem oxigênio agora, eu vou comprar lá, enfim. Eu evitaria comprar em casa de vinho, eu ia comprar no lugar onde vendesse oxigênio de verdade. Ok, olha, voltando à CPI, senhor Arthur Neto, o senhor acha que ela vai mesmo apontar os responsáveis pela explosão de mortes por Covid no Brasil, em estados específicos, ou como outras CPIs aí vai acabar em pizza? Não,
Não, eu espero que não. Eu torço sempre pelo Brasil. Eu torço pela justiça. Agora mesmo tomei conhecimento de que o ministro Ricardo Lewandowski concedeu o direito ao general Pazuello de não falar, de ficar calado. Mas isso não é de hoje. Isso é uma jurisprudência do Supremo que mais ou menos os ministros são obrigados a seguir. Então, o que acontece? Do ponto de vista jurídico, pode ser uma coisa positiva para o general. Do ponto de vista político, ele vai ouvir muita coisa desagradável, ele vai ouvir coisa realmente desagradável. Pode ser ruim para ele do ponto de vista político. Foi um cálculo que ele fez, ele entendeu que ele devia falar. Enfim, então eu desejo que a CPI, independentemente de alguém falar ou não falar, que ela faça uma justa investigação, evite perseguições, evite mesquinharias e faça um papel nobre de apontar ao Brasil novos caminhos, para que o Brasil aprenda com esse sofrimento todo o caminho de mais resiliência, de mais paciência, de mais humildade e de mais amor. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Tem suas considerações finais. Fazer, pois não. Obrigado, eu só agradeço a vocês, sou muito fraterno, agradeço aí ao PC, ao Paulo Castro, agradeço ao Armandinho, agradeço a vocês todos, porque sempre me receberam muito bem e aliás é uma contrapartida porque eu sou muito da rádio de vocês. Eu tenho assim, eu tenho várias idades em mim. Eu tenho a minha idade e tenho certas idades que cabem em mim também. Uma delas é gostar das músicas que vocês colocam. Muito bem, obrigado. Que ótimo, muitíssimo obrigado. Eu gosto muito de rock leve. Quando pensar em mim, coloca rock leve. Soft rock. Tá ótimo, então. Uma ótima noite para o senhor. Ok. Muito obrigado, boa sorte para todos. Muito obrigada. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. 6h52, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, daqui a pouco no 18 horas você vai conferir quase metade das cidades do Amazonas estão sem delegado de polícia. De acordo com o Ministério Público, o Amazonas, 36 delegados estão cedidos para diversos órgãos e até mesmo para o estado do Ceará e para uma cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da segunda da playlist. Mix. Olha, quase metade das cidades do Amazonas estão sem delegados de polícia. Olha aí, de acordo com o Ministério Público, o Amazonas, 36 delegados estão cedidos para diversos órgãos e até mesmo para o governo lá do Ceará e também para a cidade do Rio das Ostras, que fica lá no Rio de Janeiro. Olha aí, Karime. Pois é, e o Ministério Público recomenda que o governo do estado providencie delegados para 25 dos 61 municípios amazonenses, onde a violência se agrava justamente pela ausência de autoridades policiais. Bom, a Associação de Soldados e Cabos da Polícia Militar afirma que a ausência de policiamento no interior aumentou no governo de Wilson Lima. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O Ministério Público do Amazonas publicou uma recomendação à Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado para que realize concurso público para providenciar a contratação de delegados para 25 municípios do Amazonas. Essas localidades estão sem delegado de polícia e com número insuficiente de escrivães e investigadores. A recomendação foi publicada na quarta-feira pela Promotoria de Justiça, especializada no controle externo da atividade policial. A promotora Marcele Cristine de Figueiredo Arruda explicou ao 18 horas que a carência de delegados no interior se dá principalmente porque alguns deles estão cedidos para outros órgãos. Atualmente, o estado do Amazonas possui 299 delegados atuantes, sendo que 36 deles estão cedidos para outros órgãos e 12% estão atuando fora de delegacias. Ao passo que há 25 delegacias no interior do estado sem delegado titular e também com insuficiência de investigadores e escrivães. Também se verificou que há 13 delegados, 15 investigadores e 11 escrivães lotados na Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, sendo que tramita naquela corregedoria apenas 397 procedimentos
em curso. Os 25 delegados que fazem falta no interior estão cedidos para órgãos como a Corregedoria de Segurança Pública, o DETRAN, Departamento de Operações Aéreas, Instituto Integrado de Ensino de Segurança, Imprensa Oficial, Secretaria de Inteligência, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança e, pasmem, até para o governo do Ceará e Prefeitura do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A promotora Marcélia Arruda quer saber se a cessão desses 36 delegados para esses lugares é correta enquanto o interior está abandonado. Verifica-se uma disparidade no número de delegados nas delegacias da capital, na Corregedoria Geral da Segurança Pública, em detrimento de outras delegacias de polícia que se encontram até desprovida de delegados, né? Sabe-se que a criminalidade assola também os municípios do interior do estado do Amazonas, com o crescente tráfico de drogas, ocorrência de homicídios, violência sexual contra crianças e adolescentes, roubos, furtos. E a falta de delegados de polícia, de investigadores e escrivães nessas delegacias compromete o atendimento à população, compromete a agilidade das investigações e, consequentemente, a apuração dos delitos. O presidente da APEAM, Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, Gerson Feitosa, diz que a ausência de delegados no interior aumentou no governo Wilson Lima. Tem se agravado bastante nos últimos anos em detrimento do governo Wilson Lima, tendo em vista que o governo tem uma proximidade muito grande com o Sindicato dos Delegados do Estado do Amazonas. Isso tem cobrado um preço na outra ponta para a população. Nunca teve tantos delegados da Polícia Civil em órgãos à disposição com autorização do governo do Estado do Amazonas, principalmente um número enorme de delegados dentro da Corregedoria, em outros estados, à disposição de outros órgãos como Prefeitura. O Ministério Público está pedindo que o governo faça remanejamento e promova concurso público para os cargos. O governo do estado tem o prazo de 90 dias para fazer o remanejamento dos servidores lotados na Corregedoria da Secretaria de Segurança. Também foi dado 180 dias para que ele faça o remanejamento da Polícia Civil e reavalie os atos de ceder delegados a outros órgãos. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, 25 municípios do Amazonas estão sem delegados de polícia. Os números, como acabamos de conferir aqui no programa, foram passados ao Ministério Público do Estado pela própria Polícia Estadual. Também faltam delegados suficientes em delegacias especializadas em Manaus. Estão desfalcadas delegacias como as de homicídios e sequestros e as de defesa de mulher e adolescentes. Enquanto isso, há dezenas de delegados em outros órgãos que não fazem parte do sistema de segurança pública. Os números mostram um quadro estarrecedor, situação da segurança pública no estado. Sem delegados de polícia, não há investigações, inquéritos e os bandidos acabam ficando impunes. A situação é vergonhosa e acaba beneficiando a ação de facções criminosas que atuam nas fronteiras da Amazônia. E pior ainda, quando deixa uma imensa população do interior do estado sem segurança pública e, no final das contas, também sem justiça. O governo do estado precisa dar respostas aos cidadãos que cobram um mínimo de segurança para si e para suas famílias. 18 horas. 7-2, boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7, segunda às 6 da tarde, de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.